Bem-vindos à nossa aula. Vamos aqui, né, como sempre, eu inicio minha aula respondendo o exercício das aulas anteriores. E no exercício anterior, que eu trabalhei questão de desigualdades, né, desigualdades sociais, entre a distribuição da população brasileira pela cor. E o que vai acontecer? Nós vamos analisar aqui a seguinte situação, né? O que esses exercícios eles vão justamente trazer para o nosso debate. Primeiramente, vamos iniciar a página 98, em que eu cobrei justamente a questão 1 e 2. Então, justamente, para resolver essa questão, você tem que... Vou só aqui aumentar o zoom, fica melhor. Pronto. Vocês já estão vendo aí as respostas. E para vocês responderem essas questões, vocês têm que o quê? Analisar o gráfico. E a questão 1 dizia assim, né? Qual é a categoria mais declarada pela população brasileira? Justamente aquela categoria que isso aqui é de autodeclaração. Você chega para a pessoa, IBGE chega para a pessoa e pergunta, né? Qual é a cor dela? E ela se autodetermina. Né? Minha cor é branca, minha cor é parda, minha cor é negra, certo? E a maior parte da população brasileira se declarou, 46,8% se declarou parda. Então, na questão número 1, você coloca essa resposta. E aí vem aqui uma pergunta pessoal, né? Levando-se em consideração a classificação do IBGE, como você se autodeclara? Então, você, aluno que está me ouvindo, vai responder essa questão. Como é que você se autodeclara? Você se autodeclara preta, branca, parda, ou é uma pessoa de origem indígena, né? Ou amarela? E aí? Então, aqui é uma resposta pessoal, certo? Eu não posso dizer qual é a cor de vocês. É vocês que vão anotar nessa questão 2, né? A sua cor. Bom, então avançando aqui para a página 100. Página 100, né? Aí você tem aqui que informação você tem sobre os povos indígenas do Brasil. Então, justamente, né? É aqueles pontos que eu já trabalhei com vocês, né? Que diz respeito à população indígena. Então, vocês já sabem que, vocês podem ter colocado, né? Que a população indígena, ela passou por um processo, né, de colonização, em que praticamente ocorreu um extermínio do povo indígena, né? Que essa população, ela, em 1500, superava os 6 milhões de indígenas. Né? Hoje não chega nem a 1 milhão, certo? Então, tudo isso aí você pode relatar na sua resposta, é uma resposta pessoal. E você pode também ir para o lado, responder no aspecto da desigualdade, que os povos indígenas, eles sofrem com a questão de inclusão, não é? No que diz respeito a recursos. Eles também sofrem com o problema social, que diz respeito à invasão de suas terras. Tudo isso aí você pode mencionar nessa resposta, tá bom? Você vai parando o vídeo, né, o que eu falei, e você vai anotando. Pode ser no aspecto... sua resposta pode ser no aspecto econômico, pode ser no aspecto histórico, que a população sofreu um extermínio, né? E na problemática das invasões de terras. Certo? Vamos avançar aqui para a questão 101. Aliás, página 101, desculpe. Novamente você vai ter, então,
um gráfico, né? Um gráfico. E nessa questão 101 eu errei, né? Então, justamente aí eu coloquei, deixa eu só analisar aqui questão, né? Justamente essas questões 2 e 3, certo? Vejam aí se eu enumerei errado, né? Tá certo? Mas as questões eram essas daqui. Tá bom? Respondam ela. E aí aqui está, né? As seguintes perguntas. Que comparações podem ser feitas, né, entre o percentual de indígenas alfabetizados, né, e o percentual nacional? Então aqui, olha, eis aqui a população, os gráficos sobre a população indígena. Então você vê que existe sempre, os índios eles têm sempre uma disparidade. Quando é, digamos assim, população alfabetizada, ou seja, e sabem ler, escrever, né? Então essa população alfabetizada, só 76% da população indígena ela é alfabetizada. Você pode colocar nesse aspecto. Só 76%. Enquanto que a população nacional, né, a população total do Brasil, nós chegamos a 90% da nossa população alfabetizada. E da mesma forma você pode analisar o número de analfabetos. Então você pode colocar, quanto aos analfabetos, o número de índios analfabetos, né, supera os 23%. Como vocês podem ver aqui, ó, é 23,4%. 23,4% da população indígena é analfabeta. Enquanto que no Brasil, no contexto geral, né, os índices são bem melhores. Então, olha aqui, ó, o número de analfabetos do Brasil é bem menor. É 9,6%. Então, quer dizer o quê? Que simplesmente a população indígena ela sofre, então, com uma grande desigualdade. Né? Então, é como se a população indígena do Brasil ela estivesse excluída do nosso país. Então, você pode se referir a esses 4 dados, né? Esses 4 dados de informação no que diz respeito à alfabetização e analfabetismo. Bom, na questão 3, na sua opinião, por que aprender a ler e escrever na sua própria língua e em português é importante para os povos indígenas? Então, aqui é uma resposta óbvia, né? O índio ele tem que aprender a ler e escrever no português, porque é a língua nacional, justamente para ele se comunicar com o restante do país, mas, acima de tudo, ele tem que saber ler e escrever na língua da tribo dele. Por quê? Porque isso é uma forma dele manter, né, essa língua viva, essa cultura, porque a língua, pessoal, faz parte da cultura. Né? Então, imagine aí, se o índio ele só aprendesse a ler e escrever no português. Qual era a consequência disso? Futuramente, né, a língua nativa, né, da tribo vai ser extinta com o passar das gerações. Então, qual é a importância de saber ler e escrever na língua portuguesa e na língua indígena? Na língua portuguesa, para se comunicar com o resto do país, e na língua indígena, para manter sua cultura. Certo? É isso aqui que eu falei. Vocês podem parar o vídeo,
voltar um pouquinho e anotar do jeito que eu falei, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Isso aqui eu já trabalhei, né, com vocês. Bom material, né? E aí, né, movimento negro no Brasil, né? Então, se vocês observarem, né, principalmente, né, nas últimas décadas, o movimento negro ele tem ganhado cada vez mais engajamento, né, por meio de, justamente como por meio de associações, né, grupos que cooperam e fortalecem as práticas dos ancestrais de origem afro, que vieram aqui para o Brasil. Então, o movimento negro no Brasil, os grupos afrodescendentes, vêm se organizando para garantir seus direitos e o exercício da cidadania. As associações culturais, grupos de teatro, clubes, foram as primeiras organizações a surgir. Depois, né, despontam organizações mais politizadas, apresentando reivindicações que ainda hoje fazem parte da luta do movimento negro. Então aqui, né, algumas pautas, né? Acabar com o mito, né, da democracia racial, certo? Então aqui é uma forma, né? Uma das bandeiras do movimento afro, né? Reconhecer a existência do racismo no Brasil, porque primeiramente para se combater determinada prática que é ruim para a sociedade, o primeiro passo é o reconhecimento de que isso existe na sociedade. Então, o movimento negro, o primeiro passo é esse, reconhecer a existência do racismo, para poder combatê-lo, né? Incluir no currículo escolar, das escolas, disciplinas, né, que estudem a história da África, né, e do negro no Brasil, combater a violência, defender os direitos, né, dos quilombolas e das mulheres negras, promover a cultura e garantir o direito de manifestação das regiões afro-brasileiras. Então, importantes leis foram aprovadas com o objetivo de garantir os direitos da população negra, como o acesso à universidade pública. Aí vem todo aquele debate que houve sobre as políticas de cotas, né? Promoção de políticas na área da saúde, educação, cultura, moradia, inserção no mercado de trabalho. Então, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, né, para alcançar justamente uma diminuição das desigualdades no país. Então aí tem uma linha do tempo, né? Você pode observar. Vou observar então aqui, ó. Racismo em 1989, né? Racismo passa a ser considerado um crime inafiançável. Observe bem isso. Em 2003, criação da Secretaria, né, de Política à Promoção de Igualdade Racial. 2010, criação do Estatuto da Igualdade Racial. 2012, criação das cotas raciais para o acesso ao ensino superior. E 2014, criação de cotas para o funcionalismo público. Então, tudo isso aí é um resultado de um movimento, né, dessas instituições que representam, né, os interesses do povo afro, de origem afro, justamente para buscar uma igualdade, né, ou diminuir as desigualdades, a gente pode dizer assim. Certo? Então aqui uma questão para vocês.
Podem marcar ela, tá bom? É uma resposta pessoal, mas é muito, muito boa a pergunta. Então, marquem aí para o exercício de nossa aula. Questão 2, da página 107, tá bom? Página 107, questão 2. Uma boa argumentação espera-se nessa argumentação, tá bom? Ou nessa questão. Então, outros povos, né, que ajudaram, né, a formar a nossa cultura tão oxigenada, né, tão diversa, foi a contribuição dos imigrantes. Então, aqui nós já saímos, né, daquele debate do aspecto histórico em que foi submetido os índios e os negros, né, que ali foi uma situação forçada, né, imposta, e já entramos no contexto, né, da imigração, que já foi, então, uma outra situação que levou a povos como italianos, alemães, a se estabelecerem no Brasil. Então, aí a pergunta, né? Além dos povos indígenas e africanos, outros grupos contribuíram para a diversidade do povo e da cultura do Brasil. Você vê aqui uma foto, né, de Gramado, no Rio Grande do Sul, e outra, né, uma festa italiana na cidade, né, de São Paulo. Isso dá para termos uma ideia, né, da contribuição que cada um dessas pessoas, desses grupos de imigrantes, deu para o nosso país. Você vê aqui, olha, que a forma, os prédios, né, são da arquitetura alemã. Por quê? Porque Gramado é predominantemente, né, povoada por pessoas que vinham da Alemanha, né? E os italianos, a colônia de italianos no Brasil é muito grande, certo? Então, dentre os povos de origem europeia, os portugueses foram os mais influentes, lógico, né? Que foi justamente os portugueses que colonizaram o Brasil, né? Foram os nossos colonizadores. Se instalaram no nosso território desde o século XVI. Desde 1500, iniciou esse processo de dominação. Os aspectos mais marcantes que revelam a influência dos portugueses é a língua portuguesa, a nossa religião. Deve-se justamente à influência dos portugueses no processo de colonização. Os demais povos passaram a chegar em maior número, né? Os povos que ele está se referindo aí justamente italianos, né? Alemães, japoneses também, né? Também é muito presente. Esses povos vieram já pós-independência, certo? Chegada dessa segunda quantidade de europeus aqui no Brasil já é datado do século XIX, fim do século XIX e início do século XX. E aí, daí, ó, a partir de 1820, o número de alemães e depois italianos que se fixaram principalmente no sul do país, onde fundaram cidades e desenvolveram a agricultura, a pecuária, né, voltada justamente a produção voltada para propriedades rurais em pequenos lotes de terra, né? Então foi uma notória contribuição. E eles escolhiam justamente a região sul porque
era a região no aspecto físico, né, no que diz respeito ao clima, mais parecido com o país de origem deles. E para a região sul, eles trouxeram, então, também a sua contribuição no aspecto, né, nas técnicas de trabalho, culinária, tudo isso, o sul ele é fortemente influenciado. O auge da migração no Brasil, né, aconteceu entre os séculos XIX para o início do século XX. Certo? Então, quando ocorreu o fim da escravidão no Brasil, em 1888, acompanhe bem aqui, ó, 1888 foi o marco do fim da escravidão no Brasil. Então, era necessário substituir essa mão de obra. Né? Então, vai surgir então, a mão de obra assalariada. E os imigrantes se tornaram uma opção viável, porque justamente, a gente pode dizer, nós vamos estar nesse mesmo período, né, no que o Brasil está ocorrendo o fim da escravidão, vai iniciar também os primeiros passos do Brasil para o seu futuro processo de industrialização. E os imigrantes vão ter a sua contribuição também nessa fase. Então, os imigrantes, eles, logo que chegaram no Brasil, eles foram justamente para trabalhar nessas fazendas, onde antes se utilizava o trabalho escravo. Então, o grupo, né, na época, mais numeroso foi o de italiano, certo? Italianos, depois vem aí alguns portugueses e espanhóis. Entre os grupos de asiáticos, né, destacam-se, né, os sírios, turcos, né, principalmente, e os japoneses, que começaram a chegar no Brasil em 1908. Japoneses, né, o bairro da Liberdade, em São Paulo, né, é uma característica, é uma parte do Japão dentro do Brasil, praticamente. Então, vocês veem aqui, ó, o gráfico, certo? De imigrantes chegando ao Brasil. Então, no ano entre 1890 e 1899, né, você tem aqui um espaço de tempo de 9 anos, passou de 1 milhão de pessoas, de imigrantes chegando ao Brasil. Foi muita gente. Né? E aí os anos se seguem, né? Vocês têm aqui períodos, né, que vai acontecer, anos que antecedem muito importantes na história, que antecedem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, entre aí 1910 e 1919, olha, que é onde aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Nessa segunda fase aqui, olha, você vê, entre 39 e 1949, vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, e aí começa, então, a cair um pouco o número de imigrantes. Nas décadas seguintes, voltou a subir, na década de 50, né? E desde então, essa migração ela se estabilizou. Para o nosso exercício, né, vocês respondam então da página 109. Você já tem aquela questão 2 da página 107. Da página 109, vocês respondam a 1 e 2, tá bom? 1 e 2 da página 109. Vamos avançar aqui, pessoal. Diversidade do nosso território. O território brasileiro ele tem uma grande diversidade, né? Seja no aspecto cultural, no aspecto econômico, nas mais diferentes, né, formas para ser analisadas. E aí você tem aqui o levantamento dos censos, né? O censo 2010.
pessoas que se declaram brancas. Veja só aqui, ó. A maior parte das pessoas que se declaram brancas, né, estão na região aqui, olha, sul do país. Pode observar, ó. A maior parte da população que se declara branca está na parte sul do país. Lembra-se bem que eu expliquei há poucos minutos que população se estabeleceu aí na região sul do Brasil, principalmente? População de origem europeia, né? Italianos, alemães, esse pessoal se estabeleceram e colonizaram, não vou dizer colonizar, mas o termo não é esse, né? Povoaram. Né? Povoaram. O único que colonizou parte do Brasil foi os portugueses, né? No mesmo senso, pessoas que se declaram pardas. Né? Pardas. Aí aqui, ó, a maior parte que se declara parda está localizada aqui, ó, na região, entre a região nordeste e norte, principalmente norte do Brasil. Bom, pessoas que se declaram pretas, né? Vocês têm aqui poucas, né? Pessoas se declaram pretas. Então tem um estudo em cima disso, um estudo sociológico, né? Em cima dessa autodeclaração. E os indígenas, como era de se esperar, ficaram novamente mais localizados na parte norte do país. Vamos aqui avançar. O Brasil, ele passou durante as 3 últimas décadas, né, por altos e baixos no aspecto econômico. Crises, estabilidade econômica aconteceu também. E esse é um dos grandes fatores, né, que provocam a atração ou até mesmo repulsão de população. Principalmente agora, no período que nós vivenciamos. Então, o mapa que você acabou de analisar representa o número de imigrantes que entraram no Brasil entre 2010 e 2016. As setas indicam os países de origem dessas pessoas, seu destino, e também representam o número de imigrantes. Quanto mais espessa, maior a seta, né? Maior é o número de imigrantes. Então vamos ver aqui. Você pode observar aqui países aqui, olha, como Bolívia, Argentina, né? São justamente os países, o Haiti, olha aqui, gente. Né? Vem para o Brasil essas pessoas porque justamente são pessoas em que vivem num país extremamente miserável, economicamente muito frágil. Então, eles já olham para o Brasil para eles, já é uma referência melhor de se viver. Alimenta-se uma possibilidade de viver com uma maior dignidade. No entanto, você observar, o número de imigrantes que vêm de países como a Alemanha, França, Estados Unidos, já é bem menor, né, atualmente. Por quê? Porque esses países têm uma situação financeira, política, né, bem melhor do que o Brasil. Bem melhor. Então, o número de pessoas que vêm para o Brasil, desses países como França, Alemanha, né, é mínimo. Já Portugal já entra num diferencial, porque Portugal tem todo um acordo de bilateralidade que o Brasil fez, né, entre portugueses e brasileiros. E o fato do idioma, tem N situações que favorecem a chegada de portugueses em nosso território. E também tem muitos brasileiros que vão para Portugal, né,
para tentar justamente estudar, né, principalmente Coimbra, que é uma das faculdades que os brasileiros mais frequentam. Além dos países representados no mapa, o Brasil também recebe muitos imigrantes vindos de países da África, como Angola. Angola fala português também, né? Países como Angola, Nigéria e também países da Ásia, como a Síria. A partir de 2017, houve um grande fluxo de imigrantes vindo da Venezuela. Novamente, eu me refiro, né, à situação econômica, né, a instabilidade. A Venezuela, atualmente, ela vive uma instabilidade política muito grande, né, violência e uma miséria. Recentemente também a crise na Argentina tem levado muitos argentinos a saírem da Argentina e tentar viver no Brasil. Então, ao procurarem se instalar em outros países, né, os imigrantes em geral, independentemente de sua origem, têm um objetivo comum: melhorar suas condições de vida. Muitas vezes fugindo de situações limite, né, como acontece no caso dos sírios, né, fugindo de guerras, certo? E aí eles tentam se tornar aqui refugiados, certo? Então, muitos imigrantes recentes, principalmente de países da América Latina e África, permanecem no Brasil de forma ilegal. Então, o imigrante de forma ilegal, né, então é complicado, porque muitas vezes ele acaba sendo explorado para trabalhar de forma tem denúncias até de trabalho escravo de imigrantes. Então, grande parcela desses, né, só conseguem trabalhar, né, com baixa remuneração e que exige pouco ou nenhuma qualificação. Muitos vivem em moradias precárias e prédios ocupados, que enfrentam dificuldades para conseguir atendimento médico hospitalar, entre outros benefícios trabalhistas. Então, a situação do imigrante ilegal é uma situação que leva à calamidade e necessita todo um amparo que diz respeito aos direitos humanos. Então, o número de imigrantes que entraram no Brasil, observe aí nos últimos anos, entre 2010 e 2016. Você vê aqui, ó, 2013, 2014, se acentuou bastante, né, essa imigração. Bem, pessoal, eu vou parar por aqui porque eu já mencionei vários assuntos. Então, vocês respondam as questões que eu trabalhei, que eu apresentei para vocês. E elas vão estar disponíveis, né, justamente no SIGEDUC. O aluno que não conseguir enviar pelo SIGEDUC, fica aquele combinado do início do bimestre, né? Eu vou estabelecer uma data para vocês enviarem todas as atividades referente ao segundo bimestre, tá bom? Então, os alunos que não conseguirem enviar pelo SIGEDUC, certo? Eu vou entrar em contato pelo nosso grupo aqui da nossa disciplina para vocês começarem a mandar, certo? Pelo WhatsApp. E aí eu começar a anotar para atribuir notas para vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!